jantavam, não tomavam café, e essas pessoas entraram claramente no mercado de consumo graças a um programa de ação social que foi desenvolvido pelo então presidente Lula em duas etapas. Quando veio o golpe que tirou a presidente Dilma, começou-se a mexer nesses direitos. Então, acho que o papel que eu tenho, homem esclarecido como sou, porque eu estudei muito a minha vida inteira, já entrei na política com 40 anos, o resto do meu tempo eu levei estudando. Se nós tirarmos essa rede de proteção social, que foi estendida para as pessoas que têm mais dificuldade de viver, essas pessoas vão correr um sério risco. Hoje o Bolsa Família não é uma coisa do Lula. Bolsa Família é uma coisa de todos nós, né? Que leva uma parte do dinheiro que a gente aplica nele, mas leva muito bem, porque se gasta dinheiro com outras coisas que não tem nenhuma importância. Eu tenho de olhar essas pessoas que apagaram a lamparina porque ganharam um programa chamado Luz para Todos. E hoje de manhã eu estava em Loreto e vi o desespero de pessoas que invadiram 20 casas porque não tinham onde morar e não tinham mais a conclusão das casas. Ou seja, nós precisamos proteger as pessoas mais necessitadas. Temos de falar em nome delas, temos de juntar com elas, temos de ouvir o que elas têm a pedir, temos de melhorar os empregos, temos de gerar emprego, temos de fazer o ensino médio melhor, temos de permitir que nossas crianças entrem na escola e aprendam a ler e a escrever. Esse é o compromisso que se tem de ter com o Brasil e eu quero ter. Eu me coloco à disposição dos brasileiros para ter esse compromisso. O senhor tocou num assunto importante sobre a classe mais pobre. Por exemplo, em Fortaleza Nogueiras, há pessoas que dizem que as pessoas não passam necessidade de fome aqui. Já nós, como igreja, nós temos um trabalho também social, porque a nossa igreja ela não está restrita apenas às 4 paredes ou dentro do templo. A gente faz um trabalho, como as demais, também fora. E a gente tem feito um trabalho com pessoas ajudando, inclusive dando cesta básica. E eu já pude, nas ruas da nossa cidade, nos bairros, visitar algumas pessoas que estão passando um problema muito sério. Pessoas delas que não têm nem mesmo o que comer. A energia está cortada. E hoje a gente vê que a gente olha para uma cidade grande e acha que tudo isso acontece em cidades grandes, mais envolvidas, enquanto essa necessidade, essa pobreza, ela se estende em toda a nossa nação, nosso país. É um problema real e que muitas pessoas, talvez, porque pensam em si, algumas autoridades políticas talvez estão lá pensando apenas em si, esquecendo que a população mais pobre, hoje ela passa uma necessidade muito grande e que as pessoas não estão vendo. E nós que às vezes temos mais contato com essas pessoas, estamos vendo a situação. E alguém pode dizer, não, mas está tudo bem, ninguém sofre, ninguém passa fome. Eu posso dizer que aqui em nossa cidade já tive vários casos, conheço isso, inclusive eu já estava visitando alguns irmãos, algumas pessoas da igreja, e a gente vê da necessidade de muitas pessoas, pessoas trabalhando, sem poder trabalhar, doentes. Inclusive tive com uma pessoa agora há pouco, que ela está doente, tentou aposentar várias vezes, não conseguiu, mas tem que trabalhar. Precisa, é um pai de família, precisa trabalhar. E outros que não tem como trabalhar, não estudou, não se preparou. E é uma realidade muito grande e triste para nós. Porque às vezes a gente fica naquela expectativa, mas quem pode nos ajudar? Não é? Você fala uma palavra interessante, o evangelho ele não pode viver separado da vida política. Até porque Jesus ele foi uma pessoa social. Ele esteve no meio das pessoas, não é? É claro que tudo isso com decência e ordem, a gente sabe disso, né? Tudo com decência e ordem. E nós, como evangélicos, eu quero dizer essa palavra também para nós evangélicos, que nós necessitamos. E eu acredito que nós também, muitos que estão ouvindo nesse momento, talvez eles tenham uma pergunta, mas o que a política em si tem como um projeto para os evangélicos? Eu gostaria de fazer essa pergunta em nome de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, somente a igreja, os evangélicos, de muitas outras igrejas que estão nos ouvindo agora, nesse momento. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao senhor. O senhor já se colocou à disposição, né, do nosso estado, do nosso Brasil, e eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor respondesse a todos,
Porque eu sei que muitas pessoas estão se perguntando agora, mas o que os evangélicos, né, vão receber, ou seja, quais projetos que o senhor teria para nós, para a nossa classe, e é claro que isso vai também beneficiar todos, não é? Mas mais diretamente esta classe. Queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso. Olha, nós precisamos, nesse momento, eu sou um cristão católico, você é um cristão evangélico. O que nós precisamos nesse momento é de muita oração, por um lado, para desarmar os espíritos, para tirar a raiva, o ódio, essa coisa que está contaminando o Brasil, dividindo o Brasil. Todo dia são violências por todos os lados. Mas nós precisamos muito da igreja evangélica, porque ela tem um comando claro, em nome do Senhor, para os seus seguidores. Há um respeito, há uma hierarquia, há um acreditar naquilo que o pastor está dizendo. Portanto, se eu chamo a igreja para me ajudar nessa obra social que vocês têm, eu quero conhecer. Assim como eu conhecia de Claudete, da irmã Claudete, e me apaixonei, eu quero conhecer a de vocês. Porque nós estamos somando forças para tentar diminuir esse problema que é grave. Nós temos gente, pastor Josimar, no Maranhão, que está pré-revolução francesa. São mais pobres do que os pobres eram quando os franceses fizeram a sua revolução. É gente que, se tem um problema na vista, vai acabar cego. É gente que, se tem um pico de pressão, por não medir, por não saber, vai acabar morrendo de infarto. Enquanto isso, eu lamento dizer isso aqui, enquanto isso se está usando o dinheiro da saúde para fazer política. Tem muitos colegas meus que estão querendo se eleger, né, e que estão usando o dinheiro federal da saúde, o dinheiro que devia estar comprando a ambulância, está comprando o aparelho de pressão, está resolvendo o problema de quem faz diálise, problema de quem é diabético, problema disso, está entrando na política. Isso é um horror. Sabe, a gente está perdendo a consciência de pensar nas pessoas mais pobres. Se o Brasil fizer isso, nós estamos perdidos. Nós precisamos, em primeiro lugar, acreditar na família. Eu serei um deputado da família. Eu vivo com a minha família. Eu tenho respeito pela família. Eu vivo dentro dos padrões morais que me foram ensinados lá atrás pelos meus pais. Então, uma garantia que eu posso dar, que esses projetos modernos, que permitem casamento de pessoas do mesmo sexo, etc., não contarão com o meu apoio. Se fosse para mim ir para Brasília apoiar esse tipo de projeto, que é frontalmente contra os princípios, tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Evangélica, eu não me apresentaria perante a Assembleia de Deus, que eu estaria enganando todo mundo. Portanto, eu acho que tem um papel importante, um papel importantíssimo. Vocês podem expandir a proteção para os pobres. Eu vejo vocês cuidando de educação. As escolas religiosas sempre foram muito boas. Por que vocês não podem ter uma escola aqui em Fortaleza de Nogueira, para garantir às crianças que elas vão ser alfabetizadas? Por quê? Sabe, eu acho que vocês precisam sim se envolver mais nas questões que afetam a grande maioria da população.